Essa questão, nossa, essa é muito boa. É uma questão que vai envolver Brasil Colônia, tá? Questãozinha de Brasil Colônia. Invasões holandesas. Uma questãozinha aí de invasões holandesas. Tá certo? Invasões holandesas. Lembrando sempre de analisar sujeito, tempo e espaço da questão, né? E vamos lá, vamos para o enunciado. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, seiscentista, foi o resultado do ou da. Lembrando então que nós estamos falando de Brasil Colônia, América Portuguesa é Brasil, Brasil Colônia. Então aqui, ó, nós precisamos entender que revolta que é essa na América Portuguesa e qual foi o resultado. Na verdade, aqui o resultado é mais a causa, né? O desencadeamento da revolta foi resultado, ou seja, qual é a causa da revolta da América Portuguesa seiscentista? Seiscentista, turma, não é século, tá? Seiscentista, quando fala seiscentista, ou setecentista, oitocentista, aí você vai ter que ir pelos anos e não século. Então, seiscentista, nós estamos falando de 1600 até 1699. É o período seiscentista. Se fosse século, isso aqui é século o quê? Na verdade, é aí que está o problema, né? Porque, por exemplo, se a gente analisasse aqui século XVII, o século XVII ele vai de 1601, porque o século sempre começa na unidade 1, né? E vai até 1700. Vai até 1700. Né? Seria o século XVII. James apareceu aqui, gente. Dando um alô pra galera aqui. Um abraço de James na galera. James, o nosso operador, nosso mágico, nosso mente brilhante. Esse James é maravilhoso. Então, século XVII, 1601 a 1700, tá? Mas como a gente está falando de seiscentista, é um ano aí entre 1600 a 1699. O texto vai falar um ano, né? Só estou aqui tirando essa dúvida de diferenciar a ideia de seiscentista para o século, porque o século não é o século XVI, é o século XVII. Ok? Então a rebelião luso-brasileira, luso aqui, lembrando português, né? Toda vez que falar luso, lusitano, nós estamos falando de português. Brasileiro. Em Pernambuco, então nós estamos falando de uma rebelião que ocorreu aqui em Pernambuco. Em Pernambuco, começou a ser urdida em 1644. Ó. 1644 é o nosso tempo histórico. Brasil Colônia, século XVII. Está dentro do período seiscentista. E explodiu em 13 de junho de 1645. No dia de Santo Antônio, hein? Dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes, ó, o nosso sujeito aqui, ó. O nosso sujeito, João Fernandes, foi decretar nulas. Então o que o João Fernandes fez? Foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Opa! Então houve grande adesão da nobreza da terra. Os proprietários de terra. Também pode ser chamada de nobreza da gleba. Gleba é um termo, né, que fala terra. Entusiasmada com esta proclamação heróica. Sensacional. Bom, então nós estamos falando do quê? Aí a gente precisaria ter uma noção aí de invasões holandesas, tá? Vamos imaginar um negócio aqui, ó. Vamos entender um negócio aqui, ó. Você tem o Tratado de Tordesilhas, aí você tem aqui o Brasil, né? Você tem as capitanias o quê? Hereditárias. Lembra das capitanias hereditárias? Aqui no norte, aqui, elas são... Vou desenhar de novo, ficou ruim. As capitanias aqui no norte são divididas de forma vertical, né? Então aqui, ó. Tal, são 15. Aqui não vão ter 15 linhas, mas só para deixar aí mais ou menos para a gente entender. Bom, os holandeses, eles invadiram qual região do Brasil? Colônia. Os holandeses invadiram aqui, ó, a região do Nordeste açucareiro, ó. Tá aqui nessa regiãozinha aqui, tá? Essa aqui foi a ocupação holandesa. É o que nós chamamos de Nova Holanda, a região da Nova Holanda, que era a região que a Holanda ocupou aqui no Brasil, a Nova Holanda. Essa ocupação, ela se deu aqui em 1630 até 54, tá? 1630 até 54. E aí a gente pode dividir essa ocupação holandesa em três momentos. Nós temos um primeiro momento, que é o período da conquista, que é um momento mais de guerras, de disputas territoriais, né?
Então os holandeses estavam invadindo o Nordeste Suscareiro. E os senhores de engenho tentando proteger os engenhos. Então esse primeiro período é de 1630 a 37. Tá? Depois desse período da conquista, vem um período mais pacífico, que inclusive o administrador da Companhia das Índias Ocidentais, que era a empresa que dominava a região, né, que administrava a Nova Holanda, esse administrador ele começou a até ter uma certa simpatia local, da população local. Quem que é esse cara? É Maurício de Nassau. Então é o período que a gente chama de Nassoviano. É o período Nassoviano, que é o período da presença do Maurício de Nassau administrando a Nova Holanda, que vai de 37 a 44. E o último período é o período da expulsão dos holandeses. O Nassau ele é demitido pela Companhia das Índias, né, a empresa. Quando ele é demitido, a companhia ela resolve tomar duras medidas contra a população local, aumentar impostos, começa a perseguir a religião da população local. Então começa a ter uma série de medidas, de ações que vai desagradar a população local. Isso vai gerar, lógico, uma insatisfação, uma revolta, que vai levar à insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana, que é a revolta que o texto está abordando. A insurreição pernambucana. Porque começa de Pernambuco a expulsão dos holandeses, que vai de 1644 até 54. Beleza. E aí, vamos lá então. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, qual revolta? A insurreição pernambucana. Na América Portuguesa seiscentista foi o resultado do quê? E aí o texto está nos ajudando muito, né? Por quê? O texto vai dizer o seguinte, ó, tem um João Fernandes aqui, que ele vai falar para os proprietários das terras, os senhores de engenho, vai dizer o seguinte, olha, se a gente expulsar os holandeses, a dívida que vocês tinham com os holandeses, que eles contraíram, principalmente no período nassoviano, no período Nassau, porque o Nassau ele emprestou dinheiro para os senhores de engenho recuperar os engenhos que foram atacados durante o período da conquista. Então, esses senhores de engenho contraíram dívidas, tá, com os holandeses. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é o seguinte, ó, o João Fernandes está falando, ó, eu vou decretar nulas as dívidas que vocês, proprietários de terras, tinham com os holandeses. Olha que maravilha. Pô, então imagina, né, você receber assim, ó, você está devendo. Imagina que você está devendo. E aí chega alguém e fala assim, olha aqui, ó, se você fizer uma revolta comigo aqui, expulsar esse cara aí que você está devendo, você não vai precisar pagar mais a dívida, não? Olha que lindo. Não ia ser sensacional? Então, qual que é a ideia? Existe um interesse aqui dos senhores de engenho de apoiar a expulsão dos holandeses, junto com os portugueses, para que justamente eles não pagassem mais a dívida que eles tinham com os holandeses, né? Então vamos lá para as alternativas. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi o resultado da fraqueza bélica dos protestantes batavos. Não tem nada a ver, né? Não falou nada disso. Beleza. Comércio transatlântico da África Ocidental. Estou falando de comércio transatlântico da África Ocidental. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos. De fato, os flamengos aqui são os holandeses. Eles chegaram a auxiliar financeiramente os senhores de engenho. Mas espera aí. Isso aqui não explica por que os holandeses, por que os senhores de engenho, os nobres da terra, estão expulsando os holandeses, né? Diplomacia internacional dos Estados Ibéricos. Estados Ibéricos aqui seria Portugal e Espanha. Aqui, gente, já tinha acabado a União Ibérica. A União Ibérica, ela foi de 1580 a 1640. Então não tem mais União Ibérica a partir de 1640. Então já tá fora essa ideia aqui de Estados Ibéricos juntos e diplomacia de Estados Ibéricos. Tem nada a ver também. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos também não entra. E aí entra aqui, ó, interesse econômico dos senhores de engenho. Por quê? Qual que era o interesse econômico dos senhores de engenho? Olha, a gente não quer pagar dívida. E por isso nós vamos apoiar o João Fernandes, que era um português, para expulsar quem? Os holandeses do Brasil. Porque se a gente expulsar os holandeses do Brasil, a gente não vai precisar mais pagar dívida. Olha que excelente. Maravilha. Sensacional. Então, questão boazinha essa, hein? É uma questão assim, um texto,
uma básica quase operacional, né? Mas o texto te dava as ferramentas que você precisava para acertar essa questão. Questão muito legal, muito legal.